Fala galera, professor Rodrigo na área, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade. E é o seguinte, eu tô aqui para resolver as questões da segunda fase da Federal do Paraná, processo seletivo 2020, um sucesso. A galera que fez o curso gostou muito. Nosso simulado lá do curso tinham duas questões muito parecidas com as questões que estavam na prova da Federal do Paraná, certo? E eu vou mostrar a resolução para vocês aí, bonitinha, das 7 questões. Beleza? Bora para frente? Bora para cima? Show, galera! Vambora! É isso aí então, galera. Vamos lá, primeira questãozinha, uma questãozinha que vai servir o enunciado para a questão 1 e questão 2. Ele fala assim, ó, um dos principais problemas ambientais presentes nos grandes centros urbanos é o smog fotoquímico. A palavra smog vem da contração de duas palavras da língua inglesa, o smoke, fumaça, e fog, neblina. O smog fotoquímico consiste num processo que envolve poluentes primários e secundários gerados por uma série de reações promovidas pela luz solar. Na alta temperatura dentro do motor de combustão, nitrogênio e oxigênio atmosféricos reagem formando óxido nítrico que, quando emitido pelo escapamento, é oxidado de óxido de nitrogênio na atmosfera. A luz solar provoca a decomposição fotoquímica do dióxido de nitrogênio. Então, a luz vai provocar aqui a decomposição em NO e oxigênio nascente, o oxigênio atômico. É altamente reativo e combina com oxigênio molecular formando o ozônio. O ozônio é o principal poluente secundário, pois ataca ligações C-C presentes em moléculas biológicas e materiais componentes presentes nos automóveis, causando danos. A poluição por ozônio é intensificada pela inversão térmica que o concentra próximo ao chão, mas é diminuída pela umidade que limita a produção de ozônio pela remoção do dióxido de nitrogênio. Beleza? Aí fala... Que problema ambiental é causado pela equação de número 3? Tem aqui a equação de número 3. Percebe que está produzindo HNO3, que é o ácido nítrico? Então, que problema ambiental é esse? Chuva ácida. Então, chuva ácida. Beleza. Não pediu para justificar nem nada. Sucesso. Vamos embora. Que classe de materiais componentes presentes nos automóveis é danificada pelo ozônio? C-C. Provavelmente ele está falando aí de alguns componentes o quê? Poliméricos, com a borracha, tá? Então, componentes poliméricos, como a borracha. Maravilha. E, na ausência da inversão térmica, o ozônio pode se difundir até a estratosfera, onde não é considerado poluente. Por que nessas condições ele não é poluente? Porque nessas condições, galera, nós vamos formar aí lá na estratosfera, por formar uma fina camada de ozônio capaz de proteger dos raios ultravioletas do Sol. Fechado? Então, você colocaria uma fina camada de ozônio capaz de proteger dos raios ultravioleta. Show? Vamos para a próxima? Essa era a melhor resposta que você podia ter. Vamos para a próxima. Questão número 2. Vamos lá. Ele fala assim, ó. No centro urbano foi monitorada a concentração do dióxido de nitrogênio em partes por milhão 0,06 partes por milhão. Certo? Muito bem. Aí ele fala, calcule a massa molar em grama por mol do dióxido de nitrogênio. Primeiro, o dióxido de nitrogênio é o NO2. Você vai ter um nitrogênio mais 2 oxigênios. Portanto, a nossa massa vai ser 1 vezes o 14 mais 2 vezes o 16. Isso vai dar para a gente 46 gramas por mol. Fechou? Tranquilinho. Foi essa a letra A.
Calcule o valor da concentração do dióxido de nitrogênio em mol por litro. Considere a densidade do ar igual a 1,210 a menos 3 gramas por litro. Então, o que significa aquele 0,06 ppm? Significa que eu tenho 0,06 gramas do NO2 para cada milhão de gramas de ar. Só que o meu exercício quer mol por litro. Então, ele quer mol do NO2 e litro do ar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, galera. Vou ter que transformar grama do NO2 em mol. E é para isso que eu uso a massa molar. Eu tenho 46 gramas a cada 1 mol. Quantos mol eu terei? Em 0,06 gramas. Faz a regra de 3 e encontra o valor que eu já calculei aqui para gente. Vai dar 1,3 vezes 10 a menos 3. Fechou? Mol. Legal. E eu preciso do ar em litro. Então agora eu preciso converter grama de ar em litro. Para isso eu uso a densidade. 1,2, 10 a menos 3 gramas a cada 1 litro. Qual é o volume que eu vou ter quando eu tiver 10 a sexta gramas? Regrinha de 3. O volume eu também achei para gente. Vai dar 0,83 vezes 10 a nona litros. Beleza? Beleza. Agora, como o meu exercício quer a concentração, então agora eu vou fazer terceiro passo, dividir a quantidade em mol que eu achei pela quantidade em litro. Vai ficar 1,3 10 a menos 3 mol dividido por 0,83 vezes 10 a nona litros. Fazendo essa matemática, nós vamos encontrar aqui 1,5 vezes 10 a menos 12 aproximadamente, tá, galera? Mol por litro. Boa, essa A e a B. E a letra C? Ele fala, em um dia ensolarado, exposto à luminosidade ao final de uma tarde, o rendimento da equação 1 foi de aproximadamente 50%. Considerando que a equação 2 tem rendimento de 100%, calcule a quantidade em mol de ozônio. Se você perceber, ele está falando de duas equações em sequência, né? Então você vai pegar a equação 1, que é NO2 formando NO mais O, e a equação 2, que é O mais O2 formando O3. Que ele está me perguntando a concentração do ozônio, que está na segunda, em relação ao do NO, que está na primeira. A gente pode fazer a global dessas duas aqui, ó, para achar a relação estequiométrica, desde que eu corte o produto da primeira com o reagente da segunda, certo? E eu vou ter essa reação global. Isso é uma estequiometria, galera. A estequiometria a gente resolve em duas linhas. Linha da reação, linha do exercício. Eu quero saber, sabendo que a reação foi de 50% para a primeira e 100% para a segunda, eu vou ter umas 50% no total. Concorda? E a minha proporção é de 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Como eu tenho 1,5 10 a menos 12 mol por litro, quanto que eu vou ter? Faz a regrinha de 3, o teu X vai dar 1,5 10 a menos 12 mol por litro. Mas isso se o nosso rendimento fosse 100%. Como o rendimento total é de 50% da primeira equação, Y, você vai achar aí 7,5 10 a menos 13 mol por litro. Beleza? Então, fechou. Essa era a questãozinha de número 2. Sim, bora para a questão número 3, galera. Seguinte, o extintor de incêndio de CO2 apaga as chamas ao diluir o oxigênio atmosférico. Entretanto, não serve para qualquer tipo de incêndio. Por exemplo, o extintor de CO2 não pode ser usado em chamas de magnésio. A chama de magnésio é produzido pela reação com oxigênio, como mostra essa equação. Entretanto, o magnésio também reage com o CO2, removendo os átomos de oxigênio do CO2, produzindo óxido de magnésio e carbono elementar. A formação do CO2 é dada pela equação 2. Utilizando a lei de Hess, coloque as equações 1 e 2 no sentido correto, de modo que a combinação dessas equações obtenha a formação a reação entre magnésio e CO2. Então, ele quer que a reação entre... Então, esses dois caras precisam ser meus reagentes.
o magnésio já está na primeira e o CO2 está na segunda. Então, o que eu vou fazer? Vou inverter essas reações. Então, vamos lá. Vou pegar a reação e vou manter a primeira para o magnésio, porque o magnésio já está do lado correto. Mais O2, formando 2MgO. Não esqueça de copiar os estados físicos que eles gostam e inverto a segunda para o CO2 ficar no sentido correto. Gasoso. Ali ele está usando sólido, estou achando que é gasoso, tá? Não que isso vá interferir muito na resolução, mas deixe sólido conforme está na questão dada para vocês. Fechou? Letra B. Escreva a equação da reação entre o magnésio e o CO2. Agora você vai somar as duas. O que você tiver de igual de lados opostos, você corta. 2 magnésio mais CO2. Dá para cortar os oxigênios aqui, né? Tchum, tchum. Vai sobrar para a gente nos produtos o óxido de magnésio, como ele falou no enunciado, e o carbono elementar, como ele falou no enunciado. Perfeito? Vamos para a próxima. Show! Calcule o valor da variação de entalpia. Mostre como você chegou nesse cálculo. O que a gente fez? Quando a gente inverteu a segunda reação, galera, a gente inverte o sinal do ΔH. Então, quando a gente faz uma lei de Hess, a gente soma para encontrar uma equação global, a gente vai somar os ΔHs. Então, você vai ter que o ΔH da nossa reação, o ΔH da reação é o ΔH da primeira reação mais o ΔH da segunda reação com o sinal trocado. Por que eu troquei o ΔH da segunda reação? Porque eu inverti essa segunda reação. Então, a gente vai ter menos 1.200 da primeira, certo? Mais 400 da segunda. Isso vai dar para a gente menos 800 kJ. Maravilha? Feito. D. A reação entre magnésio e oxigênio é uma reação endotérmica ou exotérmica? Perceba que na letra C a gente achou um valor negativo, né? Então é exotérmica. Por que é exotérmica? Por apresentar ΔH negativo. Variação de entalpia negativa. E letra E. Em termos comparativos, qual reação envolve maior variação de calor? A oxidação do magnésio por oxigênio ou por CO2? Justifique sua resposta. Bom, na oxidação por O2, galera, a gente vê a liberação de 1.200 kJ. Já com o CO2, a liberação é de 800. Portanto, a oxidação com O2 envolve maior energia. Então, O2 envolve mais energia por liberar 1.200 kJ. Certo? Que é um valor superior ao valor de 800 kJ da reação com o CO2. Bora para a próxima. Questão número 4, galera. Vamos embora. Diante da interceptação de um pó suspeito de ser cocaína, métodos rápidos de identificação são utilizados como teste de odor. Estes testes consistem em adição de uma mistura de hidróxido de potássio e metanol na amostra a ser analisada. Em caso positivo para a cocaína, a reação produz a substância volátil mostrada no esquema abaixo, responsável pelo odor característico. Qual é a função orgânica nitrogenada presente na estrutura da cocaína? Classifique-a de acordo com o grau de substituição do átomo de nitrogênio. Está aqui o nitrogênio. Perceba que ele está ligado só a 3 carbonos. Então isso caracteriza o quê? Uma amina terciária. Amina terciária. Letra B. Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes na estrutura do produto 1? Vamos ver, do produto 1, oxigenadas. Eu tenho aqui a função álcool e aqui eu tenho a função éster. Então eu vou ter álcool e éster. E
Qual é o nome da substância volátil segundo a IUPAC? Esse cara também é um éster. O éster a gente vai dar a nomenclatura em função do ácido que deu origem a ele. Como é que eu sei quem é um ácido? Eu olho para o C+O e olho para a esquerda. Olhou para a esquerda do C+O, ou contra o oxigênio, eu tenho aqui o benzeno, era o ácido benzoico. Então esse vai ser o benzoato de metila. Beleza? D. Qual é a fórmula molecular da substância volátil? Calcule a massa em grama por mol. Então vamos lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, hidrogênios. Opa, 8 carbonos, contei errado aqui, 6, 7, 8 carbonos. Hidrogênios, quantos eu tenho? Vamos lá, me ajuda. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Então eu vou ter C8, H8O2. Então vamos lá. C8, H8O2. E ele quer que a gente calcule a massa. Então a massa será 8 carbonos, mais 8 hidrogênios, mais 2 oxigênios. Ou seja, 8 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 2 vezes o 16. Isso vai dar para a gente uma massa de 136 gramas por mol. Beleza? Feito, galera. Vamos embora. Letra E. Uma amostra de 0,152 gramas de um pó foi substituída ao teste de odor. Admitindo que a amostra seja cocaína pura e seja completamente convertida segundo a equação mostrada, qual a massa em gramas da substância volátil produzida? Mostre o cálculo. Percebeu que a gente tem lá na fórmula 1 mol da cocaína para cada 1 mol da substância volátil? Vou voltar para você ver. Aqui, ó. 1 mol da cocaína para 1 mol da substância volátil. E 1 mol da cocaína, lá no enunciado, ele deu o valor para a gente, 303 gramas. Tem 303 gramas. E 1 mol da substância volátil tem 136 gramas. Quanto que eu vou ter se a massa vai ser de 0,152 gramas? Faz a regrinha de 3, você vai achar uns 0,068 gramas do composto. Beleza? Boa, galera. Questão número 5. As reações de desidratação de álcoois são empregadas para a síntese de alquenos. No entanto, uma limitação dessa metodologia é a formação de mais de um produto. Um exemplo é a reação de desidratação do álcool 1, que, na reação com o ácido fosfórico, produz uma mistura dos alquenos 2 e 3, como esquematizado abaixo. Aí ele pergunta, qual é o nome do composto 1? Bom, para a gente numerar, sempre a função primeiro, depois a gente numera. Beleza? Eu tenho 6 carbonos em ciclo. No primeiro carbono tem um OH, no segundo tem um metil. Então esse é o 2-metil ciclohexanol. Fechou? Boa. Próximo. Os compostos 2 e 3 são isômeros planares. Que tipo de isomeria é essa? Veja que a única diferença desses dois caras é a posição que está dupla. Então a gente tem isomeria de posição. Legal. E a C, os produtos 2 e 3 não são formados na mesma proporção durante a reação. Qual desses produtos é produzido em maior quantidade? Justifique sua resposta. O produto que é produzido em maior quantidade, galera linda, é o produto de número 2. Por que é o produto de número 2? Porque a desidratação segue uma regra. Então, seguindo a regra de Zaitsev. Seguindo a regra de Zaitsev,
Zef, que você pode ver, inclusive, aqui no nosso canal, o hidrogênio que sai é sempre o terciário, perdão, é o mais retirado mais facilmente na eliminação. Então, se a gente pegar aqui, ó, o hidrogênio que vai sair na desidratação para a gente é esse hidrogênio que está ligado aqui. Então, o composto 2, vou tirar o OH e o hidrogênio do carbono terciário. Beleza? Na desidratação, essa é a regra de Zaitsev. Então, seguindo a regra de Zaitsev, o composto 2 é o mais estável. E, portanto, apresenta maior quantidade. Show. Maravilha, galera. Vamos para a próxima. Questão de número 6, ele fala assim: a bebida uísque é destilada a 70% de etanol, depois é armazenada em barris de madeira e antes de do engarrafamento é diluída até cerca de 40%, certo? Muito bem. Sabe-se que o gosto do aroma e bebida são acentuados à diluição, o que parece contraditório, uma vez que os componentes possam estar em menor concentração. Um dos compostos que fornece o aroma à bebida é o guaiacol, cuja estrutura é mostrada na figura ao lado, que está presente em baixa concentração. O guaiacol possui caráter anfipático, isso é, possui regiões hidrofílicas que gostam de água e hidrofóbicas que não gostam. Tanto no etanol quanto na água, a interações intermoleculares predominante é o tipo de ligação de hidrogênio. Porém, no guaiacol possui maior afinidade por etanol. Estudos demonstram que, em condições em que a mistura etanol e água está acima de 59%, as moléculas de guaiacol ficam distribuídas no interior do líquido, cercadas por moléculas de etanol. Porém, em misturas de etanol até 45%, as moléculas migram para a superfície, onde a região hidrofílica do guaiacol faz ligações de hidrogênio com as moléculas de água e a região hidrofóbica fica voltada para a água. Como a bebida é ingerida pela superfície, essa é a razão de sentir o gosto e aroma mais acentuados. Qual das regiões apontadas na estrutura do guaiacol é responsável pela interação com a água na mistura 45%? Aqui, ó, para a gente ter ligação de hidrogênio, a gente tem duas possibilidades. Ou é o éter ou é o fenol. Mas o fenol é aquele cara que tem uma interação maior com a hidroxila com a água. Então, região número 1. Quais regiões hidrofóbicas do guaiacol? Aqueles que não hidrofóbicas, não gostam de água. Então, aquelas que têm mais carbono, é a região 4 e a região 2. Aquelas que só têm carbono, região 2 e 4. Beleza? Legal. Próximo. Além da interação por ligação de hidrogênio, qual é outro tipo de interação intermolecular que ocorre entre etanol e guaiacol que explica a maior afinidade entre essas duas moléculas? Como o etanol, galera, ele tem essa porção aqui, ó, de carbono, essa porção vai fazer uma interação do tipo dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares, tá? Então vai ser uma dipolo induzido. Aí olha o que ele pergunta na letra D. Que nome recebe esse outro tipo específico de interação intermolecular? Forças de London. Beleza? Aí ele fala: na mistura da proporção acima, 59% das moléculas de etanol devem ficar dispostas em relação ao guaiacol de modo que a favorecer duas interações intermoleculares. Faça um desenho esquematizando a orientação das moléculas de etanol e guaiacol, certo? Muito bem. Então olha só, como é que a gente vai fazer o esqueminha? Vamos pegar aqui a molécula do composto. Certo? Deixa eu só confirmar se eu fiz certo. Beleza. E agora o etanol. Então a parte do etanol que
que tem carbono vai interagir e as partes com OH vão ao contrário. Já a parte do etanol que vai interagir com o OH é a nossa porção polar. Então você vê isso aqui acontecendo. Show? Então, mais ou menos essa é a resposta que ele queria ver aí nessa questão. Sucesso? Boa, galera. Bora lá, galera. Última questãozinha aí pra gente. Ele fala assim, um resíduo industrial sólido contendo uma mistura fluoreto de cálcio, antraceno, ácido cítrico e ácido palmítico foi tratada por meio de métodos de separação com o objetivo de recuperar os componentes isolados dessa mistura. O quadro abaixo lista os componentes do resíduo e dos solventes utilizados no tratamento de algumas propriedades. O resíduo inicialmente foi adicionado água até a dissolução completa dos componentes solúveis. Então, peraí, ele adicionou água e dissolveu os solúveis, só o ácido cítrico, certo? Depois ele filtrou. Então você tem o filtrado 2 e o sólido 1. O filtrado tem água e ácido cítrico. O resto, o fluoreto de cálcio, o antraceno e o ácido palmítico ficou na fase sólida 1. Aí depois ele pegou esse sólido separado e adicionou etanol até a dissolução dos componentes solúveis. Aí quem que daqueles sobraram é solúvel no etanol? O antraceno e o ácido palmítico. O fluoreto de cálcio é sólido, é insolúvel no etanol. Então ele sai na fração 3. E no filtrado 4 sobra o antraceno e o ácido palmítico. Beleza? Aí pergunta, quais substâncias estão presentes na fração de número 1? Na fração de número 1, a gente tem aqueles que não solubilizaram na água. O CaF2, o antraceno, C14H10 e o ácido palmítico, C16H32O2. Beleza? Show! Olha a pergunta próxima. Quais substâncias estão na fração 3? Na fração 3, galera, foi aquele sólido que ficou, só o fluoreto de cálcio que a gente conversou. C. Ao término dessa rota de separação, não foi possível separar todos os componentes do resíduo. Quais componentes continuam misturados e em qual fração? Na fração que é dissolvida ainda em etanol, que é o antraceno e o ácido palmítico, que ainda estão dissolvidos na fração 4. Na fração 4, o antraceno e o ácido palmítico. Beleza? E a última, na fração 4, o solvente etanol permanece juntamente com os componentes do resíduo. Qual técnica de separação é adequada para a separação incompleta da solvente dessa mistura? Vamos ver. Eu tenho uma mistura homogênea porque está dissolvido, certo? E olha só as temperaturas. Eu tenho etanol, o antraceno e o ácido palmítico. Uma forma da gente separar esses componentes é uma destilação fracionada, certo? Porque uma destilação fracionada. Letra D. Na fração 4, o solvente etanol permanece juntamente com os componentes do resíduo. Qual técnica de separação é adequada para a separação e coleta do solvente dessa mistura? Justifique sua resposta. Você está focando só no solvente. Perceba aqui, ó, que a temperatura do etanol é 78 e dos solutos que ficaram 340 e 351, a temperatura de ebulição é muito grande. Como se trata de uma mistura de dois sólidos com o solvente que é líquido, a melhor forma é a destilação o quê? Simples. Destilação simples, pois se trata de uma mistura homogênea de um líquido e dois sólidos. Ponto. Beleza, galera? Show de bola! Obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, mande esse vídeo pra galera e até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!